Olá, professor. Meu nome é Felipe Araújo e eu vou falar sobre o uso de sensores piezoelétricos em baterias eletrônicas. Para mim é um texto bem interessante e relevante por eu ser baterista e ser algo que me fascina muito, principalmente dentro do contexto da instrumentação eletrônica. Fazendo agora uma breve introdução, as baterias eletrônicas elas são uma opção para substituir as baterias acústicas convencionais em algumas determinadas situações, né, quando se tem falta de espaço ou alguma situação que não pode com tanto barulho, por exemplo, então são muito utilizadas para isso. As baterias eletrônicas elas utilizam sensores, né, principalmente piezoelétricos, para converter, né, a vibração dos tambores em um som amplificado digital. Tá? Então, os sensores piezoelétricos eles desempenham um papel muito importante nisso, né? Detectando as vibrações dos tambores e transformando em sinais elétricos que vão ser processados por um módulo, e esse módulo vai receber os sinais, transformar eles, processar, né, os dados de acordo com o preset definido pelo instrumentista, de forma a obter um som similar a uma bateria acústica convencional. Né? E esse som ele, o módulo tem saída, né, para caixas de som convencionais, né, ou até fones de ouvido, enfim. Então a gente transforma a vibração em um sinal elétrico. Falando brevemente agora sobre o sensor piezoelétrico, o efeito piezoelétrico é a capacidade de alguns materiais, né, como quartzo e cerâmica principalmente, de gerar uma tensão elétrica quando ele sofre uma deformação. Né? Esse efeito ocorre devido à estrutura mesmo dos cristais, né, que eles vão se reorganizar quando estão sob pressão, e isso gera uma diferença de potencial, né, entre as superfícies do cristal. Então, quando o sensor, né, por exemplo, quando o baterista eh, faz, né, uma deformação ali na superfície do tambor, ele causa esse efeito piezoelétrico no sensor, né? E o sensor ele pode ter tanto uma conversão mecânica em elétrica, que é o nosso caso, como a reversibilidade desse efeito, né? Quando a gente coloca conversão mecânica em elétrica, a gente aplica uma força no material piezoelétrico, ele se deforma e gera uma tensão proporcional a essa força que foi aplicada, né? Que é o caso da bateria eletrônica. Né, mas também existem os casos reversos, né? Por exemplo, quando você aplica uma diferença de potencial nos terminais, né, o sensor piezoelétrico vai realizar uma deformação mecânica. Isso é muito utilizado, por exemplo, em alto-falantes, né, e alguns outros sistemas de controle de vibração. E agora falando sobre a aplicação dos sensores piezoelétricos em baterias eletrônicas. Ele tem uma função muito importante, né, nesse contexto, conforme eu expliquei anteriormente, porque ele consegue gerar essa tensão proporcional à vibração causada pelas baquetas. E isso, para quem toca, é muito importante, porque a gente precisa da sensibilidade, né? Quando você faz um som mais baixo ou um som mais alto, você precisa manter essa sensibilidade em uma bateria eletrônica, que é algo que é muito importante numa bateria convencional, né? Então, para manter essa sensibilidade, o sensor piezoelétrico é muito importante, né? Então, ele se enquadra muito bem nesse contexto. E dessa forma, quando o baterista bate no tambor, ocorre o primeiro passo desse ciclo, né? Que é a detecção do impacto. Então, o sensor vai detectar o impacto, vai gerar aí, né, um pulso analógico. Esse pulso, por ser muito pequenininho, ele vai ser amplificado e condicionado, né, para que chegue melhor ao conversor AD, né? Dentro da central, né, do módulo da bateria, existe o conversor AD, né, que normalmente é o delta sigma, e esse sinal convertido, né, em digital, ele vai ser processado de acordo com os presets que o próprio baterista definiu, né, os sons que ele pretende adquirir. Então, ocorrem ali variação de frequência, ocorrem alguns filtros, né, para manter o som que o desejado pelo usuário de acordo com o que ele quer, né? Aí depois disso passa por uma parte de comunicação e controle mesmo, né, que também é utilizada nessa central, e por fim a geração do som, né, e o som saindo aí para as caixas de som, enfim, fones de ouvido, de acordo com a necessidade do lugar. Então falando agora da primeira parte, que é a detecção do impacto,
né, os pads, né, que é o nome que a gente dá para as peças da bateria eletrônica, eles possuem, né, os sensores piezoelétricos fixados na sua estrutura, né, conforme na nossa imagem aqui ao lado. E eles são capazes, né, de gerar esse pulso elétrico proporcional à força do impacto, o que é muito importante. Feito isso, ocorre o condicionamento do sinal, né? Como os pulsos do sinal são muito pequenos, né, os pulsos do sensor são muito pequenos, esse sinal precisa passar por um condicionamento, né? Onde é aplicado o sinal é aplicado dentro de um amplificador, né? Esse, inclusive, da foto é um dos modelos que também é aplicado, é um amplificador com transistor, e logo após isso ele é filtrado. Dessa forma, o sinal ele vai chegar sem ruídos dentro da central, né? O módulo que a gente chama, né, de módulo da bateria eletrônica, para que ele possa ser utilizado e, enfim, né, para as caixas de som e tudo. Então ele precisa ter esse condicionamento anterior. Normalmente utiliza-se amplificadores de baixo ruído para aumentar a amplitude desse sinal sem introduzir ruídos além de filtros passa alta e passa baixa para controlar essa frequência aí na faixa de operação. Uma vez que o sinal foi amplificado, né, a gente precisa fazer a conversão AD dos sinais, porque o módulo trabalha de forma digital, né? Então, esse sinal analógico que vem do sensor, depois de ser amplificado, ele é enviado ao conversor AD para que seja transformado em sinais digitais, né? Logo, ele vai ser processado depois e, enfim, amplificado para as caixas de som. O conversor mais utilizado normalmente para baterias eletrônicas, enfim, toda essa parte de áudio é o conversor Delta Sigma, né, que é esse inclusive da foto à direita, pois ele tem uma capacidade de resolução muito melhor do eixo de amplitude. Então ele é mais fiel quando se refere à sensibilidade e amplitude do sinal, né, que é bem aquilo que eu falei antes, né, a sensibilidade que uma bateria acústica proporciona precisa ser replicada na bateria eletrônica. Então essa sensibilidade é muito utilizada no conversor delta sigma, né? A gente consegue manter essa sensibilidade utilizando o conversor delta sigma. Ele tem um processador digital, né, digital de sinal, que ele vai criar um fluxo de dados, né, de alta resolução e a partir disso ele utiliza, né, alguns filtros, né, normalmente filtro passa baixa para eliminar esse ruído, né, que ainda permanece mesmo após os filtros anteriores. A partir do momento que o dado foi processado, né, o dado foi convertido de analógico para digital, ele vai ser processado digitalmente dentro do módulo, né, que a gente chama, né, da central da bateria eletrônica. Isso acontece por um microcontrolador, né, que ele vai aplicar os ajustes e presets já definidos pelo usuário anteriormente. Então, o usuário consegue, por exemplo, definir se ele gosta de um timbre mais agudo, timbre mais grave. Então, esse microcontrolador vai pegar o sinal digital, ele vai variar a frequência desse sinal, ele vai variar a amplitude de algum sinal, ele consegue variar, por exemplo, o tempo a gente chama de reverb, né? Por exemplo, então, o tempo em que o sinal vai demorar para chegar até o seu fim. Então, todo esse processamento de sinais e de dados, né? Já digitalmente é feito dentro desse módulo. Então, o sinal processado ele deve manter a mesma amplitude proporcional ao impacto, né? Conforme eu falei, para manter essa sensibilidade. E dentro dessa amplitude, o sinal vai ser processado, enfim, de acordo com o preset definido pelo usuário, né? Então, o usuário consegue fazer várias mudanças ali no preset e vai alterar alguns parâmetros do sinal que chega, né? Frequência, enfim, uma série de fatores aí. E por último, né, após o processamento desse sinal na central, é, né, conforme eu falei, de acordo com o preset que o usuário definiu, esse sinal vai ser amplificado para uso, né, no alto-falante, fones de ouvido, enfim. Normalmente essa amplificação ocorre usando um multiplexador, né, porque a gente precisa que todos os sinais saiam, né, porque, por exemplo, a bateria tem 4, 5 peças, por exemplo, então tem pads de prato, pads de caixas, enfim, os tambores, e esses dados são enviados juntos, né?
Então, a gente precisa utilizar tudo isso em um único sinal de saída. Então, durante o processamento, ele ocorre uma multiplexação ali dentro para que os sinais saiam dentro de uma única onda, né, uma onda de saída, carregando esses sinais, enfim, até o amplificador, até o fone de ouvido, para que chegue de forma correta e com parâmetros bem definidos. De uma forma geral, é isso, nosso trabalho. Agradeço muito pela oportunidade de estar enviando o trabalho e tenha boas férias, professor. Muito obrigado.